A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, na nossa aula pelo Instituto Bíblico. Dessa feita nós vamos ter a aula de costumes bíblicos, tá ok? Então nós vamos iniciar nossa matéria. Nós conhecemos a bibliologia, a Bíblia, como ela foi compilada, como ela foi construída, vamos dizer assim, ao longo dos 1.600 anos aproximadamente. E agora, então, nós vamos para costumes bíblicos. Vamos entender a cultura onde a Bíblia foi escrita. Então, nós estaremos hoje com uma matéria riquíssima. Ela é um pouquinho mais longa, então eu quero pedir a vocês, não percam as aulas. São matérias profundas e muito importantes para você que ama a Bíblia, você que prega, você que ensina, entender determinadas expressões bíblicas. Tá certo? Então, fica aqui conosco. E vamos que nós temos muito o que aprender. Eu quero convidar você a estar orando comigo nesse momento. Pai, queremos te ser gratos pela oportunidade, pelo privilégio de poder estarmos aqui. Ó Deus bendito, por tua infinita graça e bondade. Te pedimos, ó Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento, para que possamos aprender mais e mais da tua poderosa palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, lega aí o seu papel, sua caneta, seu caderno de anotação e vamos lá para a nossa aula de costumes bíblicos. Então, o que nós temos? A Bíblia é um livro que se tornou best-seller em todo o mundo. Sua leitura é feita por pessoas de credos e confissões de diversas religiões. Porém, o contexto histórico da Bíblia Sagrada está contido em uma cultura com costumes e tradições peculiares de um povo no Oriente. Então, para que eu possa entender a Bíblia, eu preciso também compreender onde ela foi escrita, tá? Em que cultura ela foi inserida. Deus vai usar a fala humana, Deus vai usar o pensar humano nessa escrita das Sagradas Escrituras. Por isso a importância de nós conhecermos os costumes bíblicos. Então, vamos lá que essa matéria é profunda, é maravilhosa. Eu tenho certeza que vamos juntos mergulhar muito nesse conhecimento da poderosa palavra de Deus. Então, vamos lá. Vamos conhecer o homem, Aqui, o que seria a aparência de um judeu nos tempos de Jesus. Segundo a ilustração, do especialista Richard Nerve para um documento da BBC em 2001, tá? Ele vai, então, trazer aqui um esquelético de judeu desta época que mostra aí uma altura de aproximadamente 1,60 m e que a grande maioria deles pesavam um pouco mais, de 50 quilos. A cor é uma pele aí que nós temos aproximada. Então veja que interessante, as pessoas que pensam no Jesus branco, de olho azul, no Jesus aí que a Europa pinta, que a Europa, que os filmes europeus, os filmes mostraram, nós estamos vendo aí que não parece muito. Então, a cor, dos palestinos, dos judeus, melhor dizendo, na época de Jesus, era aproximadamente nesse tom de pele. Ao contrário aí de muita gente que, infelizmente, preconceituoso, e nós encontramos muita resistência, viu, gente, quando a gente trabalha isso, de que a cor aí dos nossos irmãos judeus seriam nessa tonalidade. Lembrando aí que nós precisamos estudar a genealogia, a genealogia de Cã, Sem, Jafé, para nós compreendermos então essa tonalidade. Então essa seria a aparência, de um homem nos tempos de Jesus. Então Jesus, na verdade, tinha esse tom de pele, tá? Então, não imagine um Jesus branco de olhos azuis, tá? Isso tá fora de cogitação, tá ok? Gente, sempre que vocês desejarem fazer uma pergunta, vocês vão fazer aí um sinalzinho com a mãozinha, tem uma mãozinha aí, você vai ter então uma oportunidade, eu vou estar liberando o seu microfone, você vai poder liberar o seu microfone e vai poder fazer a sua pergunta, tá ok? Para que nós possamos ter uma aula mais interativa, mais dinâmica e possamos estar desfrutando de um momento mais próximo, apesar de estarmos, via câmera, tá ok?
A aparência da mulher nos tempos de Jesus. Então você está vendo aí no slide essa aparência aí da mulher nos tempos de Jesus, também um tom de pele, né, mais escura, não também branca como as pessoas pintam, tá? Então essa é a aparência de uma mulher nos tempos de Jesus, tá ok? Os tecidos dos tempos bíblicos, né? Nós vamos estudar aqui os tecidos dos tempos bíblicos e vamos observar que os tecidos coloridos, né? De azul, de carmesim, eles eram tecidos caríssimos e nós vamos poder ver isso aqui também, tá? As tonalidades e os tamanhos das mangas, o que identificava ali o que seria uma túnica de várias cores. Na tradução que nós temos, falando da túnica de José, uma túnica de várias cores, será que José foi a túnica dele de várias cores que gerou nos irmãos ali uma chateação? Quando a gente vai estudar ali os originais, não é a questão de cores, mas sim a questão do tamanho da manga. Na verdade, o tamanho da manga, né? Veja aí, se você observar, ó, o tamanho da manga é que vai definir, tá? Se ele é um homem de autoridade, rico ou pobre, tá? Normalmente um líder de uma clã, de uma família, um líder, um dono, né, de comércio, vamos dizer assim, o patrão, ele sempre usava manga longa, usava-se manga curta, e a barra curta os empregados. Então, na verdade, o ciúme dos irmãos de José não seria pela túnica de várias cores, mas seria pelo fato da túnica de José ser manga longa, ali caracterizando de que ele era uma autoridade acima de seus irmãos, de que ele era um líder. Então isso gerou nos irmãos a chateação. A túnica ali da chateação dos irmãos de José era o fato de ser uma túnica de manga longas, tá? Então veja como já vai enriquecendo aí a nossa aula. As primeiras roupas que Adão e Eva fizeram para cobrir a nudez foram feitas, né? Nós temos aí, elas foram feitas de roupas, né? De folhas de figueira, tá? Registrada aí em Gênesis 3, 7 e 21. Eles vão se cobrir, eles estão tentando esconder a sua nudez, mas na verdade o termo também em hebraico tem um sentido bem interessante, que não é só estar nu, mas é estar apagado, é estar sem cor, é estar sem brilho. Na verdade, quando nós lemos o Salmo de número 8, diz que o homem era vestido de glória, de resplendor. Então, muitos teólogos defendem de que o homem no Éden, ele tinha uma pele que resplandecia, ele tinha um brilho diferente. Você observa que quando Moisés desceu do Monte Sinai, o semblante de Moisés brilhava e gerou no povo espanto, né? Então, ali gerou no povo espanto. Então, alguns teólogos vai defender de que, na verdade, no Éden, Adão e Eva, eles tinham uma pele diferenciada e que passaram a ter uma pele opaca após a queda, após o pecado. Então, na verdade, ali não era apenas uma questão de nudez, mas de ter perdido o brilho, ter perdido o refletir da glória de Deus, tá? Então, em Gênesis, Deus vai fazer vestes para o homem. E aí vai fazer vestes de peles. E ali, apesar do texto não dizer de que peles são, nós, claro, hermeneuticamente entendemos que um animal foi sacrificado, um animal foi morto para que o homem pudesse se vestir. Então, ali também tipifica o primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado para que o homem tivesse os seus pecados cobertos. Lembrando, gente, que em todo o Antigo Testamento os pecados não eram perdoados, apagados, eles eram cobertos. Cobria-se os pecados e a ira de Deus era aplacada pelos sacrifícios. Somente na cruz de Cristo, né, que ele morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados, somente ali é que nós temos os nossos pecados pagos. Por isso que quando Jesus está no Gólgota, ele diz, né, às 3 horas da tarde,
testelestai, está consumado, que quer dizer está tudo pago. Ou seja, ali os nossos pecados foram pagos. A dívida que o homem tinha com Deus foi quitada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lembrando, gente, que o homem nunca deveu nada ao diabo. Ele sempre deveu a Deus. O diabo é o acusador do homem. Mas essa ideia de que, pagou e que o diabo estava no inferno e que aquela coisa toda, que quando Jesus morreu o diabo fez festa, isso é uma pregação totalmente errônea. O diabo não está no inferno, não quer estar no inferno, porque o inferno é lugar de punição para o diabo e os seus anjos. Então o diabo não quer ir para o inferno, tá, gente? Então tira essa ideia aí da cabeça. Muito pelo contrário, na cruz o pecado foi vencido, a morte foi vencida. E ali nós temos a redenção dos nossos pecados, fomos resgatados, né? E ali fomos reconciliados com o Pai, tá ok? Vamos falar então dos tecidos e cores. A Bíblia faz muita referência, né? Dos tipos de materiais usados para roupas, cores, corantes, bem como a fixação da tecelagem e a costura. Os principais tecidos mencionados eram lã de animais domésticos, né? O linho obtido de uma planta com o mesmo nome, tá? Abel foi chamado de pastor de ovelha. A Bíblia não diz se ele criava ovelha por causa da lã, né? Mas a Bíblia deixa claro ali de que ele era pastor de ovelhas. É interessante que um judeu, ele não podia, gente, ele não podia, na verdade, ele não podia misturar o linho, tá? O linho com a lã. Era proibido essa mistura de tecidos. Também já trazendo o ensinamento de que Israel não podia ter mistura. Então a lã, segundo a lei de Moisés, e o linho não podiam ser misturados em uma roupa. Isso era proibido pela lei. Há também quem defenda de que isso enfraquecia o tecido. Por isso que Jesus também diz, né, que não dá para colocar um remendo novo em um odre velho, né? Pegar o odre de couro ali, pegar um remendo de couro e colocar um remendo de tecido. Não, desculpa. Não podia pegar um tecido, né, um pedaço de tecido novo e colocar em um tecido velho. Iria romper esse tecido. Pegar o odre velho e colocar um vinho novo, porque esse vinho novo fermentaria, né, de forma mais forte e automaticamente iria ali romper o odre. Então, é importante nós entendermos essa diferença aí, tá? Nos tecidos dos tempos bíblicos. A roupa mencionada pela primeira vez é o linho, ao falar das roupas, né, do faraó que deu a José. Isso há 18 séculos ali, né? No século 18, desculpa, antes de Cristo. Em Gênesis 41, nós temos essa referência. Em Gênesis 41, 42, né, os patriarcas ali praticamente não menciona muito, desculpa, o algodão, né, mas fala-se muito ali do linho, né? Então as roupas dos judeus, mas eles eram usados desde os tempos antigos na terra do Oriente Médio. As fibras de lã ou de linho eram entrelaçadas, formando fios que viravam em espessura. Os fios, né, enfiavam então no tear a fim de serem transformados em tecidos. E os fios ou tecidos eram tingidos numa ampla variedade de cores, né? Então, numa ampla variedade de cores que nós vamos ver aqui que as cores também definiam o status social de uma pessoa, o status, poder aquisitivo que ela tinha, tá? Pela roupa de uma pessoa se conhecia se ela era pobre, se era rica, se, né, o sacerdote, um levita, de que clã às vezes ele faria parte. Isso identificava muito. Você vê que Elias era conhecido pela sua capa, né? Nós temos João Batista conhecido pela sua roupa, pele, né? Ali de couro, de camelo. Então, as roupas também identificavam as pessoas, tá?
As peças de roupa eram muitas vezes enfeitadas com bordados, fios entrelaçados de várias cores, que embelezava e valorizava as roupas, tá? Isso já era muito praticado e feito nos tempos bíblicos, tá ok? Nós temos uma citação aqui de Juízes, no livro de Juízes, capítulo 5 e verso 30. Se você está com a Bíblia aí, você pode também abrir o seu exemplar. Juízes, capítulo 5 e versículo 30. Que diz assim: porventura não achariam e repartiriam despojos, ou uma das suas moças a cada homem, para que Císera despoje de várias cores, despojos de várias cores de bordados, e de várias cores bordados de ambos as bandas, para os pescoços dos despojos? Então veja que aqui já está citando de que essas roupas coloridas, bordadas, já eram presentes ali nos tempos dos juízes, tá? Veja aí um tear, vocês podem estar vendo aí um tear tingido com essa cor de corante azul, mas tinha o carmesim, o roxo. Os israelitas recebiam a ordem de colocar um cordel azul por cima das franjas da aba de suas roupas, como lembrete de sua relação especial com Deus. Veja, onde foi que a mulher do fluxo de sangue tocou? Ela tocou na orla do vestido de Jesus? Ou ela tocou nessas franjas? A gente vai ver mais lá na frente, tá? Essas franjas eram 4 em cada ponta, né, da túnica dos homens, eram colocadas, né, cordões, e ali se colocava um cordão azul como lembrete do céu, e ali na verdade era um lembrete dos mandamentos, tá? Então, em Números tem essa ordenança. Com certeza a mulher do fluxo de sangue, ela não tocou na barra da roupa de Jesus, ela não tocou na bainha, ela tocou nas franjas, nas pontas das suas vestes, ali, tocando ali, ela está pedindo que Jesus se lembre da misericórdia. Então ali, o milagre daquela mulher acontece porque ela vai tocar no lugar certo. É interessante porque nós vamos ter outras citações bíblicas, quando Jesus está descendo de um barco e as pessoas vêm ao seu encontro para tocar na franja dos seus vestidos e eram curados. Então, talvez o comportamento daquela mulher gerou também um exemplo para que as pessoas pudessem buscar dessa forma o seu milagre através de Jesus. Nós temos os acessórios, né, do tabernáculo do deserto. Mais tarde, o templo em Jerusalém, o centro de adoração dos israelitas. Assim, é natural que a Bíblia forneça muitos detalhes relacionados à preparação e aos acessórios do tabernáculo e do templo de Salomão, tá? Então, havia muitas ordenanças de Deus para os detalhes das roupas, das cortinas, que tudo ali é pedido. Então, o nosso Deus, ele é um Deus exigente. Ele não é um Deus que gosta das coisas feitas de qualquer jeito. Ele é um Deus que exige ordem. Ele é um Deus de ordem, né? Então, além dos materiais de cores, encontramos detalhamento sobre a tecelagem, o tingimento e costuras bordados das cortinas, como eu disse, está lá em Êxodo 35, em Êxodo 35, 30, né? Êxodo 26. Nós vamos então ter aí todos esses pedidos de Deus para com as questões das vestimentas. A Bíblia diz que os israelitas receberam uma excelente terra, uma terra que mana leite e mel, tá? Uma terra que mana leite e mel. Mas que leite é esse? Leite de vaca, né? Nós quando imaginamos leite, né, imaginamos logo leite de vaca. Mel, nós imaginamos muito mel de abelha. Então, esse leite, em sua grande maioria, tinha vaca? Tinha, mas em sua grande maioria era de cabra ou camela, né? E o mel era mel de tâmaras. Era um mel de tâmaras. Tinha mel de abelha? Tinha, mas não é
nessa proporção de entendimento que nós temos na nossa cultura, tá bom? É aqui, gente, tudo ok? Tá tudo certo aí com vocês? Vocês desejam fazer alguma pergunta daquilo que nós já falamos aqui nessa noite? Se você deseja, fique à vontade. Eu vou dar aí um minutinho para você estar fazendo a sua pergunta. Bom, não tendo pergunta, então vamos seguir, tá bom? Vamos seguindo. Gente, como era a lã? A lã era colhida, retirada das ovelhas, né, na tosquia, tá? Você vai encontrar sempre isso no texto bíblico. Quem lembra de Nabal, que estava tosqueando as suas ovelhas, e aí Davi vai protegê-lo, depois Davi vai requerer essa retribuição de favor, e Nabal, o marido de Abigail, não vai ser solícito ali, não vai ser um homem, né, que vai tratar Davi da mesma forma que Davi tratou os seus homens. Então, na tosquia, se levava ali para tirar a lã das ovelhas, tá? Lembrando que a lã, as ovelhas em Israel, não é na nossa conotação aqui do Nordeste. Essas ovelhas que têm o pelo bem, né, bem raso ali, aquele pelo bem baixinho, não. As lãs, as ovelhas tinham lãs, eram bem cheias de lã, tá? Lembrando também que era uma região que na época do frio fazia muito frio. Então, elas são ovelhas que se protegiam também com as suas lãs. Então, essa lã era tirada e ali ia para o tear, passava pela roca, a gente vai ver isso aqui, tá? Pela roca para trabalhar o fio, tá? Lembra da mulher virtuosa? Pois é, a gente vai ver isso aqui. O linho era tirado, colhido, né? Quando já estava quase totalmente desenvolvido, as hastes eram colocadas ao sol para secar, depois eram mergulhadas em água para que as partes lenhosas amolecessem. Depois de secas, as hastes eram batidas e as fibras eram separadas, selecionadas e então transformadas em fios. Membros da realeza e altos funcionários preferiam o linho fino, tá? O linho fino. Há um detalhe em Apocalipse que o Senhor diz que a sua noiva, né, deveria se vestir, é para se vestir de linho puro e fino, tá? Linho puro, sem nenhuma mistura. Eu já expliquei isso. Não podiam misturar ali os tecidos, né? Os tipos de tecido, lã com linho, tá? Era proibido. Como também, gente, era proibido semear 2 tipos de sementes no mesmo ambiente. Feijão e arroz, vamos dizer assim. Era proibido o jugo desigual. Qual é o jugo desigual? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Era colocar um boi e um cavalo no jugo na hora de arar a terra. Por isso que ia dificultar, né? Um animal ia sofrer mais. Você não teria um trabalho eficaz, você teria dificuldade ali na hora de arar a terra. E aí Paulo vai usar essa figura de linguagem, dizer, ó, não se juntem, não façam aliança a um jugo desigual, usando a linguagem agrícola dos tempos bíblicos. Olha como a Bíblia começa a fazer sentido, né? A gente vai também ver aqui sobre arar. Paulo disse que quem põe a mão no arado não pode olhar, Jesus, né? A citação bíblica, olhar para trás. E aí nós entendemos que o arado, ele tem, né? Se você olhar para trás, você perde o rumo, você perde o norte do arar a terra, e um corte que tinha ali na terra era apenas para frente. Ok? Olha aí um exemplo de linho. Veja, né? Hoje nós temos muito acesso, hoje o linho voltou à moda, né? As pessoas usam muita roupa de linho. Então nós explicamos. Olha aqui, gente, a pigmentação. Isso aqui é uma foto do aqui no Oriente Médio. Como que se fazia a pigmentação dos tecidos. Olha que interessante. Veja aí, ó. Olha como fazia pigmentação, tá vendo? Os tecidos vinham e aqui estão as misturas de tintas aí, tá?
depois de tingido, era colocado aí para secagem. Nós temos então as cores sintéticas à disposição. Os antigos desenvolveram corantes permanentes extraídos do reino animal e vegetal, que produzia uma surpreendente variedade de tons. Por exemplo, o corante amarelo era tirado das folhas de amendoeira e da casca moída de romãs. O corante preto da casca das romazeiras. O corante vermelho era extraído das raízes de uma planta chamada ruiva dos tinteiros, ou de um inseto do carvalho queremes. A cor azul era obtida de uma planta chamada anileira. A combinação de pigmentos de vários moluscos murex podia produzir tons e cores que iam do púrpura real ao azul e ao vermelho carmesim, tá? Esse molúsculo, né? Veja como era caro uma tinta, um tecido aí tingido. Esse molúsculo murex era necessário para tingir uma peça de roupa. Precisava produzir uma quantidade pequena desse pigmento. De acordo com os estudos, era preciso 10 mil molúsculos, tá? Retirados ali do fundo do mar para produzir um pigmento suficiente para atingir um manto ou uma capa no tom escuro, que pudesse ser chamado de púrpura real. Durante o reinado de rei Nabonido da Babilônia, dizia-se que a lã tingida de púrpura era 40 vezes mais cara que a lã tingida de outras cores. Tá? Então você vê aí a importância né, e o quanto valia uma roupa dessa. Uma roupa, gente, era muito cara. Então, normalmente, uma pessoa pobre, ela só possuía uma roupa e uma túnica. Né? Ela dormia com uma túnica e lavava a roupa e no dia seguinte vestia. Então, essa ideia de muita roupa, da gente ter um guarda-roupa e escolher roupa, ela é na nossa realidade. Na realidade dos tempos bíblicos, o máximo que se teria era uma roupa de ir a uma sinagoga, a roupa de trabalho e uma roupa para dormir, tá? Normalmente a capa que se usava à noite também já era o seu cobertor no quarto. Veja como era caro e a dificuldade das roupas ali. Aí o molúsculo aí na concha, tá dando para vocês verem? Esse molúsculo aí era retirado do mar. E aí você teria aí a quantidade aí para você tingir uma capa, tá? Você precisaria aí de uma quantidade de 10 molúsculos retirados aí. Olha aí uma mulher no tear, tá? Um tear, veja como era aí, ó, fio por fio, tá? Pouco a pouco sendo construído, tá bom? Veja que a Bíblia diz que Jesus ganhou da sua mãe uma túnica sem costura. Possivelmente Maria demorou bastante aí nesse processo do tear para fazer essa túnica, tá? Ou seja, ela era inteira, era uma túnica inteira. Essa túnica ela foi ali disputada entre os soldados romanos, né? Então veja como é interessante a gente observar. Veja que também, né, nós temos então geralmente, né, o tear também é uma tarefa, né, era uma tarefa doméstica, tá? Mas em alguns lugares e povoados inteiros, homens e mulheres se dedicavam a essa atividade. Exemplo disso está em 2 Crônicas. Encontramos uma casa, referência à Casa dos Trabalhadores em Tecidos. Pelo visto, era uma associação de profissionais desse ofício, né? Linha azul e lã tingida de roxo. Êxodo 26:6. Tá bom? Era um trabalho doméstico, as mulheres, mas também haviam lugares onde se reuniam pessoas em uma quantidade de pessoas para trabalhar nos tears. Veja aqui, gente, em uma figura egípcia, um quadro egípcio,
a importância que o linho tinha para os egípcios. Veja aí esse homem e essa mulher, ó, com essas hastes da planta, né? Colhendo, colocando elas para secarem. Era muito usado, né, pelos faraós, pelos sacerdotes ali, tá bom? O linho era um tecido muito utilizado e muito importante, antes mesmo do algodão e outras fibras. A fibra era fundamental para a antiga sociedade egípcia, reverenciada pelas tribos de Israel, produzida, né, na Irlanda no século XII e hoje também muitos mercados bem estabelecidos em todo o mundo. Desde então, o linho se integrou na sociedade como um tecido de luxo, bem como uma ferramenta utilitária, né, aí para na construção de roupas, tá? E usada aí em redes de pesca também. Ferramentas, né? Então veja aí um linho. Devido à sua durabilidade e resistência, os fios são utilizados, né? Mas diversas confecções. Encontra-se roupas de cama, tecido para estofado, panos de cozinha, cortina, até mesmo roupas feitas desse material. Com a chegada dos linhos mistos, misturados, hoje ele é bastante requisitado. Porém, além de ser resistente à sujeira, é fácil de lavar, amassa pouco e tem um toque mais agradável que a fibra pura. A história duradoura do linho acompanha a durabilidade de suas próprias fibras, já que é a única fibra que é mais forte, né, molhada, né, do que seca. Então veja aí como é interessante, né? Hoje nós temos, voltou aí os sofás de linho, né? Os forros de cadeira, poltronas, e a fala é sempre essa, é fácil de limpar, é lavável. Então veja que os tempos bíblicos já se utilizava aí o linho, tá? Olha só o que é uma roca. Quem nunca leu e já se perguntou que material é esse, que ferramenta é essa que a mulher de Provérbios 31 tanto usa, né? Quem nunca se perguntou que ferramenta é essa que essa mulher usa? Vamos ver aqui Provérbios. Provérbios 31 fala da confecção, né? Olha, versículo 13, busca a lã e o linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, né? É um navio mercante. Aí aqui, ó. Deixa eu encontrar. Ela vê que é boa a sua mercadoria. Versículo 19. Estende a mão ao fuso e as palmas das suas mãos pegam a roca. Então o que é a roca? Ó. O fuso. Veja aqui, ó. Tá? Então aqui é o trabalho. A roca aqui, ó. Põe a mão a roca. Aqui é o pedal. O fuso passa por aqui a linha, a roca. Nós temos essa estrutura aí de roda, ela põe a mão na roca, né? E o fuso. Veja aí, o carretel, vamos dizer assim. Então veja como é importante nós termos assim, gente, um conhecimento bíblico para a gente poder compreender melhor a escritura, o que a Bíblia está falando, tá bom? Gente, vou dar mais uma pausa. Quem deseja fazer uma pergunta, pode ativar o seu microfone e pode perguntar, gente. Vamos lá. Interajam. Alguma pergunta? Gente, não sejam tão envergonhados. Nem na câmera vocês vão aparecer. Só precisa sair a voz. Só é ativar o microfone. Vamos lá. Não me deixem só. Bom,
Bom, nenhuma pergunta, nós já falamos então da importância do linho. Aqui nós temos uma citação de que Jesus foi envolto, né? Uma pergunta. Jesus foi envolto, segundo está escrito em Mateus 27, 59, que José de Arimateia, né, envolveu Jesus em um pano de linho limpo. Então Jesus foi envolto, né, no pano de linho quando ele foi colocado no sepulcro. Lembrando que Jesus, gente, não tinha sido preparado o seu corpo, então o tecido, né, de linho enrolou ali, né, foi envolto o seu corpo e ele foi colocado no sepulcro. Tanto é que as mulheres, elas vão no domingo para preparar o corpo do mestre. Mas porque no sábado não poderia fazer isso. Então, quando elas chegaram lá, o corpo dele não estava e esse tecido estava dobrado. Então, prova de que Jesus ressuscitou, não foi roubado. Quem levaria um corpo nu? E outra coisa, ele ressuscitou e deixou o detalhe dobrado. Não era um fugitivo. Não foi algo feito por mãos humanas. Qual era a pessoa que ia estar roubando um corpo, como disseram, né? Que o corpo dele tinha sido roubado pelos seus discípulos. E se daria o trabalho de dobrar um tecido. E ali Jesus, isso mostra também, são provas físicas da ressurreição de Cristo, tá? E aqui nós já citamos, né? João 19, 38, 40 descreve o evento relatando que os apóstolos Pedro e João, ao visitar o túmulo, né, após a ressurreição, encontrou, como eu disse, os lençóis dobrados, tá? Vamos entender, nos tempos bíblicos, quando alguém, né, rasgava de propósito as suas próprias vestes, o que isso significava, tá? O que significava rasgar as vestes? Nas escrituras nós encontramos várias citações em pessoas rasgando as suas próprias roupas. Isso pode parecer estranho para nós, mas entre os judeus era uma expressão de fortes sentimentos provocado pelo desespero, pelo sofrimento, pela humilhação, indignação ou luto. É claro que o ato de rasgar as próprias roupas só tinha valor para Deus se o sentimento dessa pessoa fosse sincero. Veja, Joel 2,3 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que Joel está dizendo? Vocês rasgam as vestes de vocês como um ritual, mas o coração de vocês não é sincero. Então, ao invés de vocês rasgarem as roupas, rasguem os vossos corações, se convertam genuinamente. Mas nós encontramos a citação de alguém rasgando as roupas, como Davi, ao receber a notícia, né, da morte do seu filho Absalão. Davi se joga cinza ali quando ele está jejuando pelo filho de Betseba com ele, que foi o caso ali do seu pecado. Jó rasgou as suas vestes quando recebeu as notícias da morte dos seus filhos. Nós temos também Tamar, a filha de Davi, ao ser, né, ao ser violada pelo seu irmão Amnon, ela rasga as suas vestes como sinônimo de humilhação, de um luto emocional que ela passou a viver. Então veja como é importante nós entendermos o sentimento judaico era expresso também, visivelmente, né? Nós vamos encontrar isso dentro da cultura judaica, o sepultamento, né, as carpideiras, para nós parece ser estranho. Alguém que recebe dinheiro para ir ao sepulcro, a um velório, vamos dizer assim, e chorar. Ela recebe para chorar. Mas isso está inserido em uma cultura. E isso é muito importante. A nossa cultura, né, ocidental, aqui no Brasil mesmo,
O sepultamento de uma pessoa acontece às vezes com um dia, no máximo 2, no segundo dia, mas é muito raro, a não ser quando tem muita gente que mora distante, ou alguém muito famoso, e esse corpo, ele passa por um preparo para poder esse velório demorar um pouco mais. Já na cultura americana, demora-se mais tempo para o sepultamento, né, desse corpo. Na cultura judaica, os judeus já tinham um entendimento de que o corpo de uma pessoa podia ser sepultado, mas que o espírito dela, a alma dela, ficava ali pairando ainda próximo ao corpo. Tinha esse pensamento, por isso que Lázaro Jesus vai ressuscitá-lo ao 4º dia, porque o entendimento deles, na cultura deles, eles achavam que até o 3º dia esse espírito podia voltar ao corpo. Mas nós sabemos, biblicamente, que morreu essa alma, esse espírito do salvo já está com Cristo. A alma e espírito não se dividem, tá? Apesar de nós estudarmos separadamente, mas eles são 2 elementos espirituais indivisíveis, a parte imaterial do homem. A parte do ímpio também, a alma do ímpio, ele também já toma um destino de castigo, né? Ambos conscientes, tá, gente? Ninguém está no céu dormindo, roncando, está consciente. A alma do crente está consciente no céu, assim como a alma do ímpio também está consciente no inferno, no Hades, né? Então, nós entendemos um pouco aí sobre a morte, sobre o luto, mais lá na frente, mas já dando uma pincelada aí para vocês. Vamos ver a moradia, né, dos tempos bíblicos. Eram tendas, né? Aqui nós temos uma tenda, né, aí dos beduínos, tá? E eram cobertas por pele, né, de cabra, o couro, né? Outras aí tinham algumas espécies de abertura também para entrar vento. Sobre a tenda nós temos algumas questões importantes. Tinham tendas separadas, né, de meninos solteiros e meninas, tá? Nas tendas das meninas, os meninos não podiam entrar. Quem tinha autoridade para abrir e fechar a porta da tenda era o pai de família, era o protetor daquela casa, era quem tinha autoridade, quem permitia quem entrava, quem saía. Por isso que Jesus ele vai dizer que ele tem a chave, ou seja, ele é autoridade, ele fecha a porta e ninguém abre e ninguém fecha. Quando a porta era fechada pelo pai de família, ninguém tinha autoridade mais para abri-la. Você lembra do amigo inoportuno? O amigo chega e pede para que o pai de família abra a porta e lhe dê alguma coisa porque chegou um amigo seu e ele não tem o que servir. E aí a Bíblia diz que esse amigo vai dizer para ele que ele já fechou a porta, que a porta da casa já está fechada, tá? Que ele não o incomode, ou seja, eu já fechei a porta. E ele então está dizendo o quê? Ó, eu já fechei e meus filhos já estão na cama. Então era o pai de família quem fazia isso, tá, gente? Vamos entender um pouco os trajes de roupas masculinas, tá? Da esquerda aqui e da direita, você tem aqui o da esquerda, você tem um trabalhador, um homem usando um manto grosso, tá? Você tem aqui um homem com a roupa cingida e você tem um homem rico. Vamos entender então? Esse aqui que tá com a cor meio cinza aí, o mouse eu tô passando, cinza. Você tá ali, você tem um trabalhador. Você vê que a roupa dele não tem manga, como eu disse lá anteriormente. Então a manga dele é curta, não é longa. Então isso identifica como um trabalhador, tá bom? Isso identifica como um trabalhador. E a roupa dele você vê que está cingida. O que isso significa? Que ele está pronto, apto para trabalhar. O que é cingir a roupa? Né? As pessoas acham que cingir é os lombos, cingir nos ombros, né? Cinja. Não. A palavra lombo vem de lombar, tá? Na cintura aqui. Então, cingir os lombos era pegar a parte da roupa
longa, o vestido, né? Tanto do homem quanto da mulher. Uma túnica aí. E levar até o cinto que está na lombar. Veja aí. Tá observando bem a foto? Ó, veja que ele pegou aqui, ó. Ela era comprida essa roupa. E ele vai, então, colocar aqui no cinto. Isso para que desse a ele a habilidade, a agilidade para correr, para trabalhar, tá bom? As mulheres também faziam assim quando elas precisavam fazer os seus trabalhos domésticos, tá ok? Então essa é a roupa de um trabalhador. Manga curta, roupa cingida. Aqui você já tem alguém que tem autoridade, talvez um capataz, alguém que é líder dos trabalhadores. Aqui não é uma pessoa tão rica. Ele tem uma túnica, por cima, tá ok? O homem usando um manto e uma túnica. Provavelmente ele era o capataz ali, tá? Esse aqui de frente. O outro já tem um traje totalmente diferente. Veja, a manga dele é longa, só que a roupa dele é colorida. Então significa que esse homem era um homem rico. Tá bom? Então, todo mundo que olhasse para esses três aqui saberia quais são as suas profissões, qual é o seu lugar na sociedade, nos padrões sociais, financeiramente falando, tá bom? Eu expliquei o caso de José, tá bom? Expliquei aí para vocês de que no caso de José, a questão da sua roupa não era o fato dela ser colorida, mas o fato dela ser de manga longa, dando a ele autoridade sobre os seus irmãos. Por isso a briga da roupa. Aqui você tem a roupa de um soldado. Veja que já é uma roupa mais curta, para dar agilidade no correr. Também aí o seu escudo, espada e a manga curta. Veja aqui um homem pobre, mas que talvez um líder de escravos, de algum outros, né? Uma mulher pobre, um menino. Olha o tom das roupas. E aqui você tem um rico. Olha o tom da roupa dele, olha o sapato dele. Enquanto os outros usam sandálias, ele já usa um estilo sapato, um estilo diferenciado. O turbante que tem na cabeça é distinto, é diferente, tá? Olha aqui como é que cinge os lombos. Paulo diz isso em 1 Pedro, né? Desculpa, diz isso na sua primeira carta universal, capítulo 1, verso 13. Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, né? Que vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Então, o que seria? Pegar aqui, ó, a roupa longa, vem, passa por debaixo, ó, e vai amarrar aqui, tá vendo? Veja as laterais e amarra na frente. Une também aí, pode unir também ao cinto. Isso significa cingir os lombos. Os calçados nos tempos bíblicos. Os pobres quase sempre andavam descalços, tá? Lembra do filho pródigo? Ele vem para casa com a roupa suja, ele vem descalço, mostrando que ele havia perdido tudo. O pai dele pede o que para ele? Vestes novas, limpas, pede para que traga sapatos, sandálias que calcem os seus pés e um anel, né? Que significa que ele é um filho, que ele pertence a uma clã, a uma família. Aqui está um sapato, e uma fotografia de um sapato antigo, de couro, na época dos romanos, que foi achada numa escavação da antiga Jericó. Gente, os sapatos eram tão caros que você vai ter uma citação em Amós, o Senhor, né, corrigindo Israel por trocar, por desvalorizar tanto as pessoas e ser capaz de trocar uma pessoa, um escravo, um servo, por um par de sapatos. Mostra que o par de sapato era caro, mas também mostra que a falta de amor pelo ser humano era tão grande que eles negociavam
a pessoa por um par de sapatos. Então Deus vai fazer essa denúncia através do profeta Amós. Você vai ter aqui em Êxodo 3 e 5, o Senhor falando com Moisés: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar onde tu estás é uma terra santa. É sabido que o fato de tirar os pés era um costume egípcio também. Quando se entrava nos templos, eles tiravam ali as sandálias, os sapatos, em forma de reverência às suas divindades. E aí o Senhor está dizendo a Moisés: olha, eles lá se dizem santos, mas eu sou o Senhor, eu sou santo. Tira a sandália dos pés. Os muçulmanos também tiram os seus sapatos em forma de respeito no momento ali dos seus cultos, né, das suas orações, tá? Então tirar as sandálias era um modelo, uma forma, né, um molde de comportamento de um adorador. Nós já explicamos o traje de um homem rico e a da sua esposa, então veja aqui como era, ó. Uma mulher tinha brincos, braceletes, né, cheia de joias. Vamos falar então das franjas ou orla, tá? É um conceito que nós temos, então, gente, começa com os mandamentos, né, que está em Números 15 e 17 e 37, quando Deus disse para Moisés que ensinasse aos filhos de Israel que fizessem franjas nas bordas dos seus artigos de vestuários. O propósito dessas franjas, que foram conectadas ao talit, ou manto de oração, era para fazer lembrar dos mandamentos do Senhor e cumpri-los diligentemente. Também era uma lembrança para que eles não buscassem os propósitos dos próprios corações, e que também aquilo que viesse, né, mas que ficassem dirigidos, que fossem dirigidos pela palavra, né, pelos mandamentos. Veja aqui, ó. Então nós vamos observar aqui as franjas, ó. Tá aqui o manto, né? O talit, tá? O manto. Os tistes. Então as franjas aqui, ó, tá vendo? Misturado o cordão azul com o branco, ficava em cada parte do seu manto, tá? Então o judeu aqui, ó. Você tem o kippá, usado aqui, né? Você tem o talit, você tem os teflin, que são pequenas partes, né, de caixas quadradas de couro. Nós vamos ver isso, os filatérios, né? E são colocados nos braços dos homens maiores de 13 anos, todas as manhãs, exceto aos sábados, em datas festivas, e expressam a adesão ao indivíduo, os seus valores. A gente vai observar aqui como eram feitas as orações. Veja aqui o kippá. A pequena cobertura utilizada sobre a cabeça, um sinal de reverência. Ela lembra que Deus é onipresente e o seu uso é obrigatório para que os homens da sinagoga. Para as mulheres é recomendado o uso do véu, tá? Então isso era para lembrar que o Senhor, ele é onipresente. Está em todos os lugares. Você tem aqui, né, esse judeu também usando cachos laterais. Isso é característico dos judeus ortodoxos, que cumprem este mandamento devido à ordenança de não raspar os lados da cabeça. Não rapará em torno de tua cabeça, nem tirarás as bordas da tua barba. Levítico 19, 27. Então as franjas eu já expliquei, está lá escrito em Deuteronômio, em Números 15, 38. Os filactérios. Que são os filactérios? Ó, gente, essas caixinhas aqui, ó, essas fitas amarradas às caixinhas. Também conhecido, né? Essas duas caixinhas de couro, da qual é presa uma tira de couro que contém os trechos da Torá, escritos num pergaminho, tá bom? Também
as atarás como um sinal em tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio 6 e 8. Dizendo que essa palavra, ela deve ser ensinada, a Torá, os mandamentos, em casa, no sentar, ao levantar, ao se alimentar. Também as atará, ou seja, estará com elas, né? No teu coração, na tua testa. Então eles levam isso de forma literal, colocando aqui os seus lembretes. Veja, né, que eles entendem que a veia do coração vem a partir desse dedo, seguindo aqui, ó, amarrando e vai seguindo, e vai ter uma caixinha de filactérios logo aqui e também na testa, tá bom? Já expliquei o talite. Ó, que eu expliquei lá sobre a mulher do fluxo de sangue. Que ela com certeza, na verdade, não tocou apenas na barra, desculpa, das roupas de Jesus. Mas, na verdade, ela tocou nas franjas, no lugar onde ele se lembraria da misericórdia. Veja a importância, gente, dos filactérios, tá? É tido como uma proteção, um amuleto. 2 cubos ocos feitos de pele de animais limpos. Nos filactérios eram postas 4 passagens bíblicas. Então, o que era posto lá? Êxodo 13, 1 ao 10. Êxodo 13, do 1 ao 16. Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 11, 13 e 21. Então, era retirada dali, eles liam, repetindo aqueles textos, tá bom? Jesus vai fazer uma denúncia aos fariseus hipócritas, né, que usavam seus filactérios, que tinham todos os rituais da lei de Moisés, mas são sepulcros considerados sepulcros caiados. Tinha aparência de piedade, tinha aparência de retidão, tinha aparência de pessoas devotas, né? Porém, o coração deles eram corações que não estavam genuinamente agradando a Deus. Aqui nós temos uma roupa, né? Também de um soldado romano. Como nós dissemos lá atrás, não era fácil ter, né, gente? Roupas, não era barato. Falei sobre Amós ter denunciado que que um escravo era trocado por um par de sapatos, está em Amós 2 e 6. Os pobres, eu já disse, só tinham direito a uma muda de roupa, portanto era comum trocar uma pessoa, tá, gente, por um par de sapatos. O que Paulo estava querendo falar sobre a armadura de Deus? Paulo se refere à roupa usada pelos soldados, né, que estava diante dos olhos dele, soldados romanos, quando ele está preso. E combina ele ali com a profecia sobre a armadura de Deus, Isaías 59, 16, 17, como que sobre o soldado romano, por baixo da armadura, o soldado estava uma vestimenta básica para ficarem firmes, de modo que a armadura, o casaco e saia de couro cobertos com placas de metal pudessem se ajustar ali por cima, a estrutura do busto uniformizado de um soldado romano. Então essa roupa, ela era ajustada a uma roupa que estava por baixo. Aos trajes das mulheres camponesas, né? Então veja a diferença de uma mulher rica para uma mulher camponesa. As cores, os tons, tipo de tecido. As mulheres também usavam túnicas, mangas, ornamentos. Quando parecia em público, cobria o rosto com um véu. As hebreias apreciavam pulseiras, anéis, pendentes e diademas. De uma maneira geral, os israelitas eram elogiados por sua modéstia, simplicidade e recato, né? As mulheres, elas, apesar de se vestirem bem, usarem as suas joias, mas elas também mantinham recato. Presentear, gente, com roupas
Presentear com brincos, braceletes e roupas era assim um presente caríssimo, tá? É preciso entender que era um presente caríssimo. Hoje entender isso como presente para nós é um pouco distante. Mas na cultura dos tempos bíblicos era algo muito caro. Você observa que quando quando Eliezer vai até a Mesopotâmia, em Padrão Aram, ele vai buscar uma noiva para Isaac, ele vai levar o quê? Joias, ele vai levar roupas, tecidos e vai dar de presente a família e também a Rebeca, tá? Vamos ler aqui para vocês verem. Gênesis capítulo 24, versículo de número 50. Vamos ver aqui. Deixa eu encontrar o versículo aqui, tá? Ele está aqui entre os versículos. Aqui, 53. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam, eles e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixe-me ir, meu senhor. Então veja, vestes, roupas, né? Você observa aqui no enigma que deixa-me ver, a irmã Eliema está fazendo uma pergunta. Ela fez uma pergunta muito rápido. Abre o microfone, querida, e faça a pergunta com a sua voz, por favor, porque a sua pergunta foi rápida aqui e eu não consegui ler por inteiro. Por favor. Pode abrir o seu microfone. Eu vou abrir para você e aí você faz a pergunta. Vê se você consegue abrir o microfone. Por aqui eu não estou conseguindo. Deixa-me ver se eu achava o chat. Quer que eu faça a leitura? Faça a leitura, por favor. Ela fez duas perguntas. Uma foi sobre as casas que você mencionou. A casa de Raabe era de fato em cima do muro? Caso sim, tinha alguma relação com a posição social da pessoa? Pronto. Nos tempos bíblicos, né? Muito boa pergunta. Moravam-se em casas e também de forma nômade. No caso de Raabe, ela mora numa casa, né? Em cima da muralha. Não era um lugar muito favorável para ela. Era um lugar propício diante da forma como ela vivia. Como ela era considerada uma meretriz e há quem defenda de que na verdade a casa dela era uma pousada, era uma espécie de pousada, essa casa não é uma casa bem vista, tá? Então ela é uma casa vulnerável. Morar em cima dos muros, das muralhas, era ser uma casa vulnerável, porque qualquer exército que viesse contra seria a primeira casa a ser destruída, atingida, seria a casa de Raabe. Então, ela morava mesmo nos muros. A casa dela era no muro, né? Israel viveu de forma nômade por um bom tempo. Lembrando que Abraão morava em casa quando ele morava em Ur dos Caldeus. Ele veio peregrinando de Ur dos Caldeus até Padrão Aram. A partir dali ele viveu de forma nômade. Nós não temos registro bíblico de que Abraão não viveu em casa. Ele viveu
em tendas. Então você tem Abraão, Isaac morando em tendas. Jacó também vai morar em tendas. Agora, quando Jacó vai para Padan-Aram, possivelmente ele morou em casa, na casa de Labão. E quando ele vai para o Egito, eles já não moram mais em tendas, mas eles vão passar a morar em casa feita de tijolos, como era costume dos egípcios. Tá bom? A próxima pergunta? A próxima pergunta... Meu áudio não estava permitindo o microfone, eu tive que sair para ativar. Ah, tá. Mas você conseguiu ouvir a resposta? Resposta. Sim. Pronto. Entendi. E qual era a outra pergunta? Eu perguntei sobre o uso de adornos, que a missionária estava falando, que as mulheres usavam muito a questão de joias, né? Sim. Então eu perguntei como o uso de adornos nos tempos bíblicos era visto por Deus. E como isso deve ser entendido na cultura atual, porque a gente vê que tem muitas igrejas que usam adornos, outras não. Bom, boa pergunta. Veja só. Nos tempos bíblicos, culturalmente, nós não temos nenhuma proibição de adornos. O que nós temos? Em todo o Antigo Testamento, você vai ter mulheres que se ataviavam de joias, de ouro, de prata. Até uma citação de Isaías diz que a noiva, comparando o relacionamento de Israel como a noiva, ataviada, né, para o seu esposo, ataviada com ornamentos, né, com joias. Então, era uma comparação de uma mulher bonita com adornos. Nós vamos ter Pedro pedindo que haja modéstia nos seus adornos. Não era que deixasse de usar, mas que houvesse modéstia. Que as mulheres não se preocupassem tanto com as joias e se esquecessem das boas obras, do bom comportamento. Que isso não poderia ultrapassar isso. Agora, cada denominação, ela vai ter o seu costume, tá? Isso é um costume da denominação. E se o costume da denominação pede, é um costume. Mas ela não é uma doutrina bíblica, tá? Então a gente precisa diferenciar o que é doutrina bíblica. A doutrina bíblica, o que é pecado. Em qualquer igreja vai ser pecado. Em qualquer cultura vai ser pecado. Agora, costumes, que também não deixa de ser que é uma cultura daquela denominação, ela não fere, né? Não é um costume colocado ali pela história daquela igreja. Você vê, as irmãs africanas, elas não usam, na grande maioria, cabelo, né? Então, se cabelo fosse pecado, as irmãs africanas teriam dificuldades de ser salvas. Será que Jesus deixaria de salvar porque elas não têm cabelos? A maioria usam cabelos bem baixinhos ali. Usam alargadores, usam algum adereço, tá? Isso dentro da sua cultura. Existem missionários brasileiros que já foram para a África e tiveram dificuldades. Por quê? Porque o tornozelo de uma mulher é que não poderia ser mostrado. Ela seria considerada uma mulher, né, da vida, vamos dizer assim. E, no entanto, os seios poderiam ficar expostos. Veja, na nossa cultura, expor, né, os seios é um absurdo. Mas lá, expor o calcanhar é que é um absurdo. Então, isso é um costume, tá? Então, a gente precisa diferenciar aí o que é costume e o que é uma doutrina bíblica, tá bom? Então, assim, biblicamente, nós não vamos ter proibição. As mulheres usavam o próprio Israel, Isaías vai compará-lo a uma mulher ataviada, pronta, uma mulher que se veste, que tem adereços. Agora, Pedro vai dar as instruções. Cuidado com os enfeites de vocês, com os exageros. Sejam modéstias, né? Ali ele dando ali essa referência. E claro, cada igreja vai seguir, gente, o seu costume. E é importante que quem congrega